Amados, boa noite. Um final de domingo excelente e que tivemos um domingo com bastante trabalho, graças a Deus. Primeiramente, nós vamos parabenizar o Léo, que fez uma explanação muito linda hoje, seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele falou sobre negócios, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Muito bom. E nós convidamos para vocês irem ao centro de domingo, das 9 às 10 só. Também, uma grande bênção, a venda de massas para o Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, onde chegou, a Fátima me disse, a umas 500 massas. Muito bom. Também, de coração, eu agradeço, não? Como diretora voluntária do SOS Educandária Joana de Ângeles, a bênção da tarde de hoje, com tantas pessoas amadas, comparecendo à 7ª churrascada, num ambiente de muito amor, de muita gente maravilhosa. Aliás, a primeira festa do ano que eu vou com meu marido, olha só, que bênção. E queremos lembrar também que amanhã teremos uma live virtual com o doutor Donizete Pinheiro, de Marília, que vai falar sobre o cego de Jericó. Vocês percebem que todo mundo todos os espíritos estão se apegando às colocações junto de Jesus. É necessário, não? E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe as propostas que você tem de mudança, abençoe todos aqueles que te cercam, é uma bênção. Sempre Jesus conosco, não? E nós vamos hoje, que a benfeitora Amélia Rodrigues, ela constitui uma bênção de ensinamentos e uma forma especial de estarmos mais próximos de Jesus. E é por isso que nós já estamos no 2º livro, graças a Deus. Então vamos lá. Chegando conosco, já pulou aqui, não sei se eu sei voltar, vamos ver se eu sei voltar aqui. Sei sim, acertei. Maria Nilceia, meu amor, minha querida, parceira de todas as horas, muito abnegada. Naquele encontro você estava bem bonitinha, descansada. Adorei, viu? Não deu nem para a gente conversar muito, né, Nilceia? Então, o nosso boa noite, com muito amor, a Benê Garcia, que foi de manhã no centro, agora está nos ouvindo, Vera Lúcia Oliveira, do Nascimento, muito obrigado pelo dia do professor, porque, você quer ver, deixa eu fazer uma conta, quanto tempo faz? 2023, menos 18, olha, não, que conta é essa? Veja bem, eu comecei a lecionar com 18 anos, aí eu tiro 84 menos 18, 66 anos só de magistério. Olha que bom. E continuo, já preparei aula para o SOS para amanhã digitar. E boa noite, Silvana Foruta, o marido vai indo tão bem, assistir live, não sei se deu para responder, graças a Deus. Ada Andreoli, boa noite, querida. E assim nós estamos vendo, se eu não estou esquecendo ninguém para trás que já entrou. Eu não sei mexer muito nisso daqui, vocês sabem como é que é, né? Vamos então. Eu acho que a minha filha também já entrou. Boa noite, meu amor. Então, estamos tudo bem. Então nós vamos ver com muito amor
nós vamos ver do livro Primícias do Reino já a 9ª lição. Acho que são 20 só. Deixa eu ver. Acho que são 20. Pós-fácil. Então, aí nós vamos para outro livro. Vocês sabem que de domingo é só Jesus no comando. Então, nós vamos hoje falar sobre a mulher de Samaria. E a gente viu que no Evangelho de João, no capítulo 4, item de 1 a 42, olha só, no Evangelho que o Haroldo Dutra traduziu do grego, olha que menino dedicadíssimo, não? Então nós vamos ver, está lá, e mais a Amélia conta da moda dela, do jeito dela, né? A conversa bate muito bem com o Evangelho. A mulher de Samaria. Mas nós sabemos desde já como, olha, vocês analisem comigo o que está passando a Palestina, Israel, a faixa de Gaza, os horrores, não? Degolando 40 bebês, sabe, é ausência de Jesus, ausência dos ensinamentos de Jesus. Mais um dia eu disse aqui que a Amélia tinha dito que esse pessoal iria passar por grandes dificuldades, porque os judeus não o aceitaram. E, por sua vez, eles vão experimentar longas etapas de provações rudes, como efeito da própria insanidade. E toda fala que você ouve do Benjamin Netanyahu, que é o presidente de Israel, não se fala em Jesus, fala-se em salmos do Velho Testamento. E é por isso que a gente tem colocado isso. Há uma necessidade de colocarmos Jesus. Aí eu conversando com um filho meu, hoje mais velho, e ele disse que, mas existem já judeus cristãos, mas não são muitos, não? Vamos ver aqui. E a Samaria, uma região dessa parte da Judeia, também não era nada, não aceitava Jesus. E numa das lives, umas falas que nós conversamos, Jesus queria fazer uma fala em Samaria. Mandou 2 discípulos na frente para poder perguntar se tinha lugar nas estalagens. Negativo. Quando falou que era Jesus, não tem. E Jesus nem parou, seguiu para frente. E aqui nós vamos ver que Jesus tem um contato, uma fala com uma mulher da Samaria. Vamos ver lá. A Samaria já desfrutava as glórias do passado, ao tempo do esplendor e da impiedade de Acabe e Jezabel. Aí a gente vai procurar quem são essas duas figuras. De 935 antes de Cristo. E a Jezabel, ela era terrível. Eles seguiam a Torá, que eu estou sempre falando. A Torá seguia os 10 mandamentos de Moisés, mas o resto era por conta deles. Mais de 600 colocações. E até hoje é assim. E então, só que ela adorava o deus Baal. É o deus Baal que ela oferecia, como que eu falo? Colocações de matar animal e oferecer para Baal, para alegrar Baal. Só que ela era
maldosa ao extremo. E o marido, idem. Eles tiveram um fim muito triste. Ela, inclusive, foi decapitada e lançada aos cães. É o que fala quando a gente pesquisa. E aí, então, vamos ver lá, uma confusão total. E ao tempo do escriba Esdras, que conhecia a Torá muito bem, porque, gente, vocês percebem que hoje o pessoal evangélico conhece o Velho Testamento muito melhor que nós. Nós nos apegamos no Novo Testamento, de Jesus para frente. Algumas coisas eu não acho no Novo, eu vou lá, como de Tiago, eu vou lá e eu acho, lá no finalmente eu acho. Então, aí, nesse tempo, houve uma profunda divisão porque essa Judéia sempre tinha confusão. E depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião, desligado do templo, ele erigiu sobre o Monte Garizim um santuário opulento como o de Jerusalém. Porque Jerusalém, o templo de Jerusalém, era o foco maior. Tanto é que Jesus entra por ocasião, nós chamamos Domingo de Ramos aí, para comemorar a Páscoa no templo de Jerusalém. E aí, esse povo contrário vai erigir um templo para fazer oposição. Olha, brigavam por religião, e não pode. Então, eles não aceitavam que Deus é único, é o Criador, ele tem o Deus dele. Não pode, falta de leitura, de entendimento e tudo isso daí. Então, Jerusalém, arrasada pelos macabeus, o templo, todos os templos, comandados por João Hircano, em 128 a.C. No entanto, o templo de Jerusalém, foi reedificado. Ele não deu esse nome, ele deu o nome de Sebaste ou Augusta, que era homenagem às pessoas de Roma. Bom, num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude, entre duas cidades pequenininhas, havia uma aldeia denominada Siquém e que depois passou a ser conhecida por Sicar. Veja bem. E a cidadezinha conhecera patriarcas, juízes, e viram Josué reinar o povo eleito para lhe jurar fidelidade à aliança. Quer dizer, tudo tinha que seguir o Moisés e por isso havia essa aliança, essa promessa. Bom, agora, a Amélia faz isso para a gente entrar num contexto histórico e até agora para a gente analisar o que está acontecendo. Nada acontece por acaso. Estamos num período, olha, veja bem, de transição planetária e há necessidade de sabermos que vamos entrar num plano de regeneração e sair do expiação e provas. E esses maldosos todos, o que vai acontecer? Poderão não reencarnar na Terra, já falamos. Deus não abandona ninguém, reencarna no mundo inferior, porque
Você pode estacionar, mas regredir de tudo, não. Então, esse povo está precisando conhecer Jesus mais de perto, não é? Então, vamos ver lá Jesus, a sua caminhada. Saindo de Jerusalém, no dia anterior, demandando a Galileia, Jesus abandonara a estrada cujo real traçado levava de Jericó a Bataneia, seguindo tranquilo o curso do Rio Jordão, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos de Judá. Então, a Samaria não era cristã, não, era Baal, o seu Deus, tá bom? E aí, Jesus vai caminhando, estrada cheia de pedregulhos, mas havia, a Amélia é muito romântica, havia pedregulhos, estrada difícil, mas ela era colorida de loendros. Loendros são espirradeiras. E havia também muitos sicômoros, que são as figueiras, por todos os lados. E os ventos úmidos, não estava calor, refrescam o próprio Jesus em seu jardim, como nos mostra a linguagem bíblica. Então, Jesus fez todo o seu messianato a pé, sol, calor, frio, vento, chuva, não? E aí também havia espigas douradas de milho e outras coisas que, ao sabor dos ventos, rolavam de lá para cá, de lá para cá. E se esparramava por todo o local. Mas o pó acumulado ao longo da estrada serpenteante, que era vai, entre cortes muito fortes, macio como um dossel, levantava leves nuvens ao sopro do ar, que desce do espigão das montanhas abrasadas. O solo cheio de saliência e depressão, e ele vai caminhar, mas ele vê um vale florescente. Isso fazia muito bem à vista dele e dos discípulos e outros que o acompanhavam. Nuvens brancas, esgarçadas, deslizavam pela amplidão do céu. A jornada do Mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. De carro não é nada, a pé, com todo esse pedregulho, essa sandália simples, veja bem. E além do que, eles usavam sempre uma roupa mais, vocês sabem a roupa usada pelos judeus, cheio de coisas, não? A garganta ressequida, o corpo cansado, do pó, pedem água cristalina e refrescante. Então, todos estavam assim. E Jesus vai chegando nas cercanias da cidade, que é Samaria. Jesus, junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião Jacó e foram legados ao seu filho José, onde por ali ficara sepultado. Então, os discípulos subiram à cidade para a aquisição de víveres e frutas. Os discípulos não ficaram com Jesus ali. Enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar
perdido na paisagem colorida. Então Jesus ficou, como a gente de vez em quando vai num canto do nosso quintal, se estiver florido, naquela tranquilidade, naquele silêncio, faz muito bem. Então Jesus estava assim, como que admirando tudo, meio desligado das coisas, não? Mas, cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce onde era o poço, sob o sol requeimante a pino. Então lá vinha com aquele cântaro, aquele vaso que eles carregavam água, e ela vem buscar água. E aí ela se surpreende com o estranho olhar que ele dirige àquele forasteiro judeu, que ali parece aguardá-la. Admirada, deslumbrada, com aquele homem lindo, um olhar sereno, uma postura ereta. E aí ela surpreendeu-se e atira, porém, o vaso sobre a água do poço e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre um local ali. Sente-se, ela está intranquila, como se algo estivesse para acontecer. Emoções desconhecidas tumultuavam-lhe o espírito. É quando a gente fica preocupado com algumas coisas, né? O nosso espírito reage, não fica tão tranquilo. E ela estava assim. Quando ela ouve ele falar, dá-me de beber, dá-me de beber. Ela volta-se depressa, dominada por estranhos ressentimentos. Ela ficou com medo. E ela pensou, como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? São esses costumes que até hoje existem por aquela região. Então veja bem, ela pensa, é mentalmente que ela pensa isso. Que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher? Porque ela não pode. É tudo de burca, é tudo não sei o quê, vocês sabem disso. Sabendo-se que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse esposa, filha ou irmã. Não é para interferir com referência a mulher nenhuma, no costume deles, não? E ela pensava, ele ignora essa regra pequenininha em que faz parte integrante dos deveres sociais aqui de Samaria? Como que é isso? E ela esperta, retruca com proposital ironia na voz, com que extravasava uma amargura. Então você sente bem, vê bem. Jesus fala, dá-me de beber. E ela vai pensando, como é que esse homem vai falar comigo? Ele não pode falar comigo pela nossa lei. Ele tem que realmente ficar na dele. Ele não pode, está tudo escrito aqui, não é? Faz parte da Torá. E aí ela cria coragem e fala, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Samaritana adorava Baal, e vocês já falei. Não tinha nada a ver com os ensinamentos do Cristo. E ela continua,
falou isso, e aí Amélia diz: no vale, Maio cantava através de 1000 cigarras no trigal. Estrada deserta e silenciosa, perde-se montanha adentro. Ela fala como era o local e o ambiente. Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, os judeus e os samaritanos. Gente, isso há 2000 anos. E ainda não se acerta. Israel, Palestina, faixa de Gaza. Por que isso, não é? Tem uma explicação. Por quê? Falta religiosidade. Porque eles não captaram os novos ensinamentos do Cristo, que é amar, perdoar, praticar a caridade. Jamais matar inocente, assim à toa, a bel prazer. Como é que pode? E agora o Benjamin Batarrian diz que vai destruir o Hamas de ponta a ponta. E aí é um perigo da guerra mundial. Por quê? Aí Estados Unidos vai com ele, eu não sei. Vamos orar, né? Vamos continuar aqui para entender de longa data, 2000 anos, e não se acertam, entende? Aí não seria esta a única vez que Jesus provocaria escândalo, afrontando costumes odientos e convencionais. Mas se calcula hoje como Jesus e toda a sua pleide de auxiliares, de pessoas maravilhosas, de espíritos de alto escalão, como que estão preocupados com esse processo. Como estão preocupados em atender esses espíritos que saíram sem estar esperando, nem era uma doença, era, entende? Veja como é difícil. E naquela época, Jesus precisava dar uma mensagem conciliadora e consoladora. Olha, veja bem, há 2023 anos ele precisava fazer isso. Então, para isso, ele deixara propositalmente a estrada do Jordão e subira as serras até chegar em Samaria. E aí, encontrar a mulher samaritana. Ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso à cidade. Porque ela, ouvindo o que ele vai falar, e que nós vamos ver agora, ela iria propagar a boa nova sem querer, mas ia, entende? Aqui parou o pessoal que está mandando recadinho. Mas aí depois eu vejo no computador e respondo. Veja bem, então, ela responde com aspereza e sua voz é cantante e compadecida. Aí, Jesus disse, olha que lindo, se tu conhecesses o dom de Deus, que é soberanamente bom e justo, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora vamos ver o que fala da água viva. Vibrações incomparáveis começaram a mexer no coração da mulher samaritana. Uma dúvida, porém, deixava essa mulher inquieta. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Ele está pensando que Jesus vai tirar água do poço, água viva.
Veja bem, olha o que ele está falando, hein? Tu não tens com que tirar a água do poço que é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, ele próprio, seus filhos e seu gado? Ela foi questionando. Os olhos de Jesus fulguravam com fascínio desconhecido. E ele vai conversar com ela. A revelação não tarda. A mensagem espraiar-se-á no ar, embalando o mundo quando ele a anunciar. Aí ele vai falar. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma ponte d'água que saltará para a vida eterna. Então Jesus está colocando aqui que a água viva é justamente a boa nova, os conhecimentos do Cristo. E a nossa obrigação é conhecer e tentar, eu digo tentar, sempre colocar em prática os seus ensinamentos. Porque quando você sabe e entende da água viva, entende da boa nova, automaticamente você é feliz. E você opta sempre para a prática da caridade. E você, quando desencarnar, deixar a matéria, você encontrará um mundo de felicidade, um mundo real, que nós falamos na sexta-feira. Ou você vive a parte material e achando que acabou, ou você pode viver a parte material para você sobreviver, a casa, o lar, o dinheiro, o trabalho, o carro, tudo bem. Mas a parte espiritual não pode faltar. E a prática da caridade não pode faltar. Então, sempre assim. Passamos por lá de lá. Mas eu não fiz mal para ninguém. E o bem que você deixou de fazer. Não tem jeito. Não tem alternativa. É desse jeito mesmo. Aí, então, a moça diz. Eu vou ler o trecho de novo que Jesus falou. Qualquer que beber desta água, tornará, essa água do poço aí, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, os seus ensinamentos, a boa nova, nunca terá sede. Você estará sempre escorado no amor de Jesus. Porque a água que eu lhe oferecer se fará na pessoa uma ponte que saltará para a vida eterna. A matéria fica, mas o espírito, ele é eterno. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, se os espíritos vão ter fim. Não. A resposta dos espíritos, não. Deus nos cria simples e ignorante. E de reencarnação em reencarnação, vamos melhorando. Hoje, todos nós que estamos aqui, já estamos, eu acho que numa condição bem melhorada, na metade do caminho, tá? E quando desencarnarmos, nós teremos que, prestar bem contas desta última reencarnação, desta, entende? E aí, seremos acolhidos na pátria espiritual, que cidade seremos encaminhados, que é um assunto que falaremos sexta-feira.
há muitas moradas na casa de meu pai. Nós estamos seguindo certinho. Então, aqui, quem beber da água viva, da boa nova, dos ensinamentos, vai ter a vida eterna. Porque se criados simples e ignorantes, nós vamos caminhar até chegar à plenitude. Vai demorar bilhões de anos. Vamos em frente. Então, penetrar a mulher o sentido das palavras de Jesus, será que entrou na cabeça dela? Desejava libertar-se da exaustiva tarefa que buscava mais esclarecimento e ensino. Os meigos olhos de Jesus se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. Sabemos que nós somos físico, espírito e perispírito. E aí, Jesus diz para ela, ó que danado, ele sabia, vai chamar o teu marido e vem cá. Ordena-lhe com brandura e segurança. Vai chamar o seu marido para conversar, porque seria mais uma pessoa que ele estava falando da vida eterna, entende? Ela se perturba. Ela era uma pecadora. E ele o sabia, Jesus sabia. Esse era o seu tormento íntimo. Era o tormento da samaritana, entende? E quando se sentia ferida, humilhada no seu amor, ficava mais triste, mais receosa. E aí, as lágrimas começaram a rolar da sua face, naquele rosto moreno, lindo, demonstrando vergonha e a própria dor. Disseste bem, ela fala, não tenho marido. Disseste bem. Aí Jesus, verdade, pois que, ó Jesus falando, pois que 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela tinha 5 parceiros, e estava com outro que não era marido. Surpreendida, a samaritana não mais oculta a alegria, a felicidade. Grita, quase ela grita, Senhor, vejo que és profeta. Como que o senhor sabe essas coisas aqui, se o senhor não é da Samaria? Veja bem, ela começou a ver uma mudança com a mulher samaritana. A mente dela está em desalinho, confusa. Quantas dúvidas atormentaram a vida toda. Agora está diante de um profeta de Deus. Deve aproveitar a cada instante a reabilitar-se, encontrar a paz e a docilidade. Uma bênção. E Jesus sabia que iria se encontrar com ela, sabia. Comovida, ela diz, interroga, ela fala com Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Por quê? Fizeram um templo para Baal, entende? E Jesus falava do templo de Jerusalém. E ela perguntou, mulher, ele responde, mulher, acredita-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora ele vai explicar da não necessidade de ir aos templos para adorar, para amar, para seguir o Evangelho. Aí ele diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus naquela época, porque ele estava pregando Deus de amor e bondade. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. No sentido, é ótimo, você indo a um templo cristão, você recebe energias fortalecedoras, porque tudo é naquele silêncio gostoso, é um amor incondicional, ninguém está criticando ninguém, ninguém está com o celular ali na hora que não é hora de celular. Então, você fica bem, porque você vai receber essa energia. Mas não é necessário. Por quê? Adorar o Pai, adorar Deus em espírito e em verdade. Deus, eu sempre digo, é Criador, nós somos a criatura, e Ele está aqui. Ah? Ele falou, Jesus falou, vós sois deuses, entende? Vós sois luzes, podereis fazer mais coisas que eu faço. Então ele está explicando para a samaritana que nem é no templo de Baal, nem é em Jerusalém, para que se adore ao Pai, a Deus. A mulher, perplexa, enche-se de ventura agora. Sabe por quê? Ela desabafou essa problemática de 5 maridos e não era marido. Ela era, na linguagem, uma prostituída, uma prostituta, com passado difícil, sofrido, amada, desamada, abandonada, entende? E por mais que ela oferecesse coisas a Baal, nada acontecia, nada mudava. E aí Jesus fala da água viva, da mudança, e ela vai entendendo, e aí ela enche-se de ventura, ela torna-se uma outra criatura. Então, ela, tão indigna, se considera, e no entanto fora chamada à verdade, ouvira o que nenhum ouvido da Samaria havia escutado. E aí então, o desconhecido, que é Jesus, olha em volta e continua falando. Olha só, Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e verdade. Se eu não tenho condição de ir no centro, porque estou assim, fazendo companhia para o meu marido, não? Então, mas por isso que eu assumi fazer lives. Eu só posso ir ao centro segunda-feira à noite. A única noite que ele fica sozinho. Agora, já jantou, tá bonitinho. Eu estou aqui tranquila, falando dessas coisas. E de domingo de manhã eu posso ir, porque a dona Marlene, a minha funcionária, está aqui com ele. Então é assim que funciona, entende? Deus é espírito. O que importa, os que o adoram em espírito e em verdade. E aí, a samaritana teria compreendido a grandeza universal do ensino, transfigurada pela revelação, deseja informar-se mais. Ela diz, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, porque na Torá, no Velho Testamento, tem vários, Isaías principalmente, fala da vinda do Messias. Só que esse povo não acredita ainda que Jesus é o Messias, pensa que ele é um grande profeta e pronto, acabou. Então, ela fala, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí, Jesus fala, eu sou
eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus, porque na época ele estava trabalhando a boa nova junto aos judeus, não é? E o suor escorria pelo rosto de Jesus, máscuro, bonito. Já não há segredo. Então, não mais silêncios. A mulher está conquistada. Conquistada nesse aspecto de entender da água viva, de entender que ele era o Messias. Eu sou, entende? Aí, os discípulos retornam e maravilham-se de que ele estivesse falando com uma mulher, mas nada falaram. Tomando o cântaro, a samaritana demanda à cidade e proclama, olha, ela foi um veículo. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. De errado, não é? Porventura, não é este o Cristo? As indagações explodem em todos os cantos, os grupos começam, porque o lugar é pequeno, você sabe que a mensagem vai depressa. Um grupo de moradores desceram à fonte onde Jesus estava e demora ali com os discípulos, dando grandes e grandes explicações para que alimente a coragem, a fé, alimente o amor. Então, sem se perturbar com a multidão que o olha, ele explica aos companheiros, de modo que todos ouviram. Você viu? A samaritana foi, avisou, veio todo mundo. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mensagem para nós espíritas. A nossa obrigação de divulgar as falas de Jesus, de divulgar o Espiritismo, porque ele consola, esclarece, melhora, mostra o caminho. Para quê? Mesmo diante de tantas dificuldades que tenhamos, tendo Cristo, tudo fica mais fácil, fica mais suave. Você quer chorar, você chora, mas faz o seu Pai Nosso, fala com Ele. Ele disse, pedi e obtereis. Eu repito em todas as lives, quem precisa, peça. Jesus me fortalece, Jesus me cura, peça. Ele disse, pedi e obtereis. Você não vai pedir por quê? Vai pedir. Então, tá aqui, ó, que todo mundo tinha uma comida para comer. Mas aqui que era a comida de Jesus? É fazer a vontade de Deus, propagar, divulgar a boa nova. E qual é a nossa obrigação espírita? Divulgar essa doutrina que não implica com ninguém, com nada, que não quer poder de nada, mas esclarecer tudo para a vida futura. Entendendo que, gente, amar, estudar, instruir e a caridade. Tudo. 3 colocações fáceis de trabalhar, fáceis. Se não fazemos, é por comodismo, porque depois eu faço, não dá tempo. Então, não é tão necessário ir à casa espírita se você, na sua casa, não usa desse mecanismo que Jesus quer. E ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus, e realizar a sua obra, que é divulgar. E é por isso que em 1857 já nasce o Livro dos Espíritos, mas sobre a coordenação dele. Ouvindo outro dia
não faltou nem um minuto na divulgação da Boa Nova. Não do Espiritismo, do Consolador. Não. Ele é o Espírito de verdade. Gente, ele esperou 20 séculos para passar essa doutrina que realmente fortalece, ilumina, consola. Não tem. É só entrar aqui que nós vamos entendendo isso. Então, agora, a nossa comida é fazer a vontade, não é de Deus só, é de Jesus. Para fazermos um trabalho fiel à doutrina dos Espíritos. É isso. Vamos em frente. Então, não dizeis vós, ainda que há 4 meses, até que venha a colheita, eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras brancas para a colheita. Então, porque nisto está uma grande verdade, e é para nós, que um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Aqui ele quer dizer que tudo o que você fizer, você vai colher. E, além disso, nós temos que entrar em outras searas para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. É um filho autista, é um filho obsidiado, é uma criança com uma doença séria. Você tem mecanismo para ajudar? Faça a sua parte, não? A terra se vestia de escarlate e as nuvens ficaram tintas ao entardecer. A mensagem é um brado de despertamento aos aprendizes inseguros e displicentes. Por isso que na doutrina, gente, tem que estudar. Você sabe, a gente fala, eu quero diminuir um pouco as atividades extras aí, mas é estudar para passar a Boa Nova, para passar os ensinamentos do Cristo. Tem muita gente infeliz. E por pouca coisa. Às vezes, cortam, machucam um dedo, fica nervosa. Não podia perder a mão? Tanta coisa. Reclama por pouca coisa, não? Então, tudo que semearmos, vamos colher. Aí está a realização humana, que é justamente parte do coração. E a nova era conta com isso, o amor. O amor. Fazia-se necessário entender todas essas coisas. Aqueles que eram pastores, agricultores, pescadores, você vê que ele pegou o povo mais simples. Por quê? Os do Sinédrio, os sacerdotes, não queriam saber disso. Não. Nada. Só o que está acontecendo, o que vocês veem hoje, não? O que fez Anás e Caifás com Jesus é inacreditável, não? Vamos em frente. Os louvores a Deus não mais se entoarão neste ou naquele recinto. Vai entoar no seu coração. No seu coração. O agricultor exalta na colheita maravilhosa, o artista nas suas obras, os sábios nos poemas, os rudes do trato com os deveres humílimos. A luz vem do alto e alarga-se na planície. Todos os ódios se apagam ante a mensagem nova. É impressionante quando você começa a adentrar a doutrina. Você não tem inimigo, você não tem preocupação que o outro pensa de você. Você faz a sua parte. Ame-se. A máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame-se e trabalhe. E trabalhe. Esqueça os problemas dos outros. No sentido de crítica. Não quer saber. Não? Vamos em frente.
quebram-se com isso os elos da escravidão e rompe a paz nos corações, é o que a gente mais deseja. Paz nos lares, paz no coração, paz na cidade, paz nas escolas. Gente, é o que está faltando no Oriente. Onde o homem se levanta para a vida, o Pai, Deus, é adorado. Deus já não pertence a um povo, a uma casta. Deus é imanente em tudo e todos e transcendente. Então, se nós temos nossos irmãos judeus que acreditam só no Deus que começou Moisés, para aquela clientela muito difícil, coisa e tal, precisava de pulso. Deus que Jesus nos trouxe é amor, bondosamente justo e bom. Ele não vai abandonar nenhum filho. Então, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Deus não tem preferência por ninguém. Ele ama os seus filhos. Não importa o agora da vida no que diz respeito a fruir gozo, porque vem aqui essa passagem. Nós temos sim que ter as colocações materiais plausíveis para sobreviver. Uma casa em ordem, um carro necessário, que mais? Telefone daqui de lá. A lei do progresso está aí, a lei do progresso. Você dava tanta atenção para a televisão, agora o celular comanda tudo. Essa é a lei do progresso. E tem que ter. Só que tem que ser um equilíbrio. Equilíbrio. Vamos embora. A abominação ao crime. Não pode. A leviandade, a insensatez, que a todos convida, largue facilmente. Em titânica batalha íntima pelo equilíbrio, ver uma comida, um assado, vou comer. Pera, tem que ter equilíbrio, como que pode? Bebe uma. Assim por diante. Vamos ver lá. Amélia. A perseverança no formidando esforço de preservação do bem. Tem que começar na nossa casa. Quem tem animal, quem tem planta, quem tem... o meu marido amado, é isso aí. Tem que ter essa preservação e trabalhar o bem, para que todos sintam-se na sua casa. Porque tudo é energia. Se você levanta mal-humorada, você encontra com a sua funcionária, coitadinha, com tantos problemas. Bom dia. Não, bom dia, querida, tudo bem? Vamos. Você tem que fazer isso. Não é possível ser diferente disso, não? Então, vamos ver lá. Aí vem também a renúncia, às vezes, ao eu enfermiço e ambicioso. Porque você procura felicidade, tem que sair disso. Tem que sair disso. O galardão é a paz consigo mesmo e a inefável ventura depois, além das sombras. Se você ficar, não gosto disso, não quero aquilo, implica com isso, implica com aquilo, você passa, esses seus pensamentos são captados pelas sombras e você está perdido. Hoje eu achava assim, será que eu vou aguentar? Tem o centro espírita, tem a churrascada, eu tenho que falar, que delícia! Tem que pensar positivo. Então, viu bem que a história da mulher de Samaria virou uma grande coisa. E aí, Jesus ficou por 2 dias pregando na Samaria. Além de pregar, curar, espalhando a certeza
da vida além da vida, quer dizer, da vida futura, o que nós estamos estudando na sexta-feira, a vida futura. Vamos deixar um dia a matéria, ninguém está com pressa, nem eu, mas praticando bem, fazendo as coisas certas, porque o dia que for, vamos encontrar os familiares, vamos para alguma cidade espiritual que a gente vai falar. E aí, e todos diziam, e a mulher samaritana falou, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ela se convenceu. E aí, o céu maravilhoso, salpicado de nuvens, ele e os discípulos maravilhosos seguiram para a Galileia. Então, a Samaria, que era Baal, e ele conseguiu espalhar e divulgar a boa nova. E termina Amélia assim, olha, pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se alentaram na sua coragem de proclamar as imperfeições, denominaram a samaritana a iluminadora, que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Você vê, ela fez a ação de divulgar o que o Cristo falou com ela sobre a água viva. E aí chama o povo, porque Jesus falou tudo o que é da vida dela. Entende? Então, e nós? O que nós vamos fazer? Estudar. Sempre. Ler, trabalhar, ajudar, participar das criaturas que realizam eventos. Ninguém quer dinheiro num evento, numa venda de massa para dinheiro próprio, gente. É para tocar as entidades, porque o poder público, ele colabora bem em Ibitinga. Está de parabéns, nossa prefeita, porque o que ela passa para nós pela LDO, e que vem vindo de outros prefeitos, então você tem condição de trabalhar, mas você precisa pôr a mão na massa e junto com seus funcionários, pessoas, fazer eventos, e vai. E essa é a melhor bênção, entende? E vamos beber da água viva sempre, sempre, sempre. Vamos orar. Deus de amor e bondade, muito obrigado pelo dia de hoje. Maravilhoso, em que encerramos o domingo com esta fala maravilhosa de Jesus e a mulher samaritana, e que também nos convida insistentemente para que tomemos o rumo certo das coisas, que deixemos de ter medo das doenças, o colho que eu valha, vamos ter coragem, firmeza, fé, esperança. Então, Jesus de amor, abençoai a todos que estão conosco e os que virão depois. Saúde no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai grandemente os familiares de nossos irmãos que estão próximos, distantes, já na esfera espiritual. Abençoai. Jesus de amor, por caridade e compaixão, coloque em todos os lares a paz necessária para o bom convívio, para a paciência, para a tolerância. Abençoai. Abençoai também os trabalhos de nossos irmãos, seja ele qual for, do mais simples ao mais graduado.
Abençoai os trabalhos voluntários que poucos ainda acordaram para essa beleza. Abençoai. E muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos, seus ensinamentos, a água viva que estamos bebendo e nos fortalecendo. Jesus de amor, por caridade e compaixão, junto aos seus amados companheiros na espiritualidade, que possam trabalhar com amor e receber esses espíritos, principalmente das 40 crianças degoladas, que sejam amparadas, acudidas. A matéria, mas o espírito é vivo. Abençoai a todos que estão retornando à pátria espiritual. Mas pedimos, Pai, que o trabalho não cesse, para que haja paz no planeta, a paz do seu planeta, o seu planeta. Paz no planeta, Jesus de amor. E para tanto, nós sabemos e vamos orar para isso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da vida, o pão da luz, da paz, do amor. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas por compaixão, não nos deixeis errar, cair em tentação. Livrai-nos do mal, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça. Livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O meu carinho. Boa noite com Jesus. O nome de quem eu não falei aqui, porque não apareceu na minha tela, mas eu vou agora no computador para responder, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos sempre beber da água viva. É com Ele, não é com mais ninguém. Então, que tenhamos a paz em nossos corações, para que possamos trazer a paz dentro de casa e aonde você estiver. Um beijo.